milhões e estas foram as manchetes dos principais jornais do país. Para hoje, repito, uma segunda-feira, 20 de janeiro de 2025. Uma ótima tarde para todos nós. Está no ar o Comunidade em Ação. Editorial do dia com Wilson Brasil. Muito bem, meus amigos e minhas amigas ouvintes. Espero que todos tenham tido um ótimo final de semana e, naturalmente, desejando a todos nós um início de semana com muito trabalho, mas também com muita sorte em tudo que for fazer. Mas, meus amigos, observando atentamente as grandes avenidas que nós temos aqui em Vitória da Conquista, a gente observa que chega a ser desrespeitoso o que vem acontecendo nessas avenidas, naturalmente e óbvio, não por culpa de ninguém, mas talvez por uma falta de atenção de alguns membros das nossas autoridades. Eu poderia citar, por exemplo, a Avenida Brumado. A Avenida Brumado, nós temos mais ou menos uns 4 a 5 retornos naquela avenida longa. Ela começa aqui na BR-116, eu me lembro, na Centro de Integração, ali, aquela grande avenida conhecida por todos nós, vai até o anel rodoviário, na saída para Anagé, falando da Avenida Brumado, e chega a ser desrespeitoso quando você vê o transporte coletivo que sai ali daqueles conjuntos habitacionais. E esses ônibus, quando saem ali naquela Avenida Brumado, eles, claro, especialmente nos horários de picos, eles saem com uma quantidade muito grande de trabalhadoras que estão vindo para o centro para trabalhar, para exercer suas funções. E às vezes você tem que ficar aguardando que alguém que não esteja até passeando, desfrutando da beleza da avenida, que não tenha assim nenhum compromisso para chegar, e tem que ficar aguardando o trabalhador para sair daquele trânsito, tem que ficar aguardando que esse automóvel, essa moto passe para depois eles saírem e entrar na avenida. E a gente observa que ali, por muitas vezes, hoje, por exemplo, eu observei que ficamos 15 minutos, 10, 15 minutos esperando devido ao grande fluxo de automóveis, de carros, de veículos que estavam circulando por ali, e o ônibus sem poder entrar na avenida. Chega a ser triste, né? Dá pena até ver tantos trabalhadores ávidos para chegar ao trabalho no seu horário que é estabelecido pela empresa, e às vezes, mesmo saindo mais cedo, eles não conseguem. E às vezes até são chamados a atenção porque está chegando atrasado. Há um dito popular que diz o seguinte: você quer chegar cedo no seu destino? Então saia cedo também. Tem isso, é verdade. Mas muitas vezes não é possível você fazer isso. Por exemplo, os ônibus aqui em Vitória da Conquista começam a circular a partir das 5h30 da manhã. E o cidadão está no ponto de ônibus ali, amigos, especialmente nessas grandes avenidas, nesses bairros mais distantes. Quando você chega no ponto de ônibus, você encontra uma verdadeira multidão. E esses ônibus param ali, depois do 5º, 6º ponto, por exemplo, a quantidade de passageiro é tão grande, que você não encontra lugar para ficar em pé. Você vem, às vezes, até pendurado, lá, lógico, pelo lado de dentro. Então, o que acontece? Seria interessante que alguém tentasse mudar isso, tentasse arrumar isso de uma outra forma, porque o que a gente vê chega a ser injusto. Chega a ser injusto. Quantas pessoas vêm com seu automóvel sozinho? E a maioria dessas pessoas são os patrões, né? As pessoas que estão descendo para suas empresas. Claro, ele tem que chegar cedo também, mas funcionários, os trabalhadores, que são dezenas, não é, de trabalhadores que vêm naquele transporte coletivo, fica ali 3, 4, 5 ônibus sem poder entrar na avenida sem poder entrar na avenida devido à grande quantidade, o grande fluxo de carros que circulam por ali. Se você tivesse um semáforo, se você tivesse algo nesse sentido que parasse e na primeira, ou pelo menos na segunda entrada, primeiro retorno, segundo retorno para essa avenida,
dava uma folga para que o ônibus pudesse sair e seguisse seu caminho normalmente. Eu acho que tem que se encontrar uma fórmula, porque chega a ser humilhante. Fica ali centenas, não, mas dezenas de trabalhadores, meu amigo Irapuã Sampaio, dezenas de trabalhadores aguardando, por exemplo, uma moto com um passageiro só. E muitas vezes eles vêm, circulam pela esquerda, não é? E vêm, às vezes lentamente, às vezes em velocidade, às vezes vem praticamente um comboio um atrás do outro, e isso só dificultando o ir e vir das pessoas nessas grandes avenidas aqui em Conquista, e eu acredito até que não é só em Conquista. Então é por isso que tinha que encontrar algo que facilitasse o ir e vir do transporte coletivo aqui em Vitória da Conquista. É lógico que em lugar nenhum no mundo, ou pelo menos no Brasil, nenhuma das cidades, dos municípios brasileiros, todos eles que utilizam do transporte coletivo, claro, não são todos. Nós temos 5.569 a 5.570 municípios no Brasil, e eu observo, e pelo que vejo, talvez até a grande maioria desses municípios não utiliza o transporte coletivo. Se você observar, por exemplo, aqui o sudoeste aqui, e sudoeste e oeste aqui, sudoeste e lado oeste aqui do estado, onde você encontra muitas cidades como Anagé, Candiba, que fica ali depois vou lembrar daqui a pouco. Então você encontra alguns desses municípios que não tem transporte coletivo. Guanabi, depois de Guanabi, o Candiba. Então você não tem transporte coletivo. Devido a isso, você pode observar que a maioria não tem. Mas onde tem o transporte coletivo, ninguém fala bem, ninguém elogia, não é? É exatamente, talvez, por falta de organização. Aqui nós temos um transporte coletivo, na minha opinião, não é o melhor, mas também não é o pior, um transporte tranquilo, e que, se não fosse esses engarrafamentos, esses gargalos que temos aqui, eu tenho certeza que ele seria muito melhor e seria muito mais aceito, e as pessoas teriam, assim, o ir e vir, assim, com mais respeito, e eu não tenho dúvida nenhuma que o reconhecimento teria. Mas, infelizmente, não é assim. Então, seria interessante que o senhor ou a senhora, se não sei quem é, responsável pelo trânsito aqui em Vitória da Conquista, meu amigo Marconde, seria interessante que procurasse um meio de deixar mais livre aí os comboios, ou melhor, os corredores, os corredores aqui em Vitória da Conquista, para que o transporte público fluísse com mais rapidez, fazendo com que as pessoas que o utilizam cheguem em suas obrigações mais cedo, ou pelo menos no horário, e não sofra tanto como vem sofrendo ultimamente. É apenas uma ideia, um pensamento. Seria importante só observar que nós temos a Avenida Juraci Magalhães, que sofre com isso, talvez nem tanto como a Avenida Brumado, mas nós temos aqui algumas avenidas em Conquista que sofrem muito com essa situação. Porque a Avenida Brumado, o fluxo de veículos da Avenida Brumado é muito grande, especialmente pela manhã, logo pela manhã, depois das 6 horas, meio-dia, depois do meio-dia, um pouco, 1 hora, 2 horas, 17 até 19 horas, muito grande, atrapalhando, retardando e deixando muita gente nervosa com as esperas. Se isso deveria existir e poderia se procurar uma fórmula, não é preciso ser num estalar de dedo, mas Deus nos deu esse poder de raciocínio para que a gente sente, elabore e de repente vai descobrir uma fórmula de facilitar o ir e vir das pessoas. São 15 horas e 20 minutos. Estamos apresentando o Comunidade em Ação.
Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Calvície, nunca mais! JC Beauty Hair Cabeleireiros traz para você um novo implante de cabelo sem dor e sem custo alto para qualquer tipo de calvície, masculina ou feminina. Compra e venda de cabelo, produtos para mega hair, manutenção e alongamento, arrumação de noivas, depilação, manicure e pedicure, corte, escova e química em geral. JC Beauty Hair Cabeleireiros, Rua Correia Leite 44 Centro, telefone 3421-2734. Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? Melodia. É hora de instalar o aplicativo da Melodia, a rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. Agora são 15 horas e 23 minutos. Olha, a aviação registra o crescimento de 20 milhões de passageiros em 2 anos. Olha só, nos últimos 2 anos, a aviação civil brasileira ampliou em 20 milhões o número de passageiros, segundo dados divulgados essa semana pelos Ministérios de Portos e Aeroportos, Turismo, Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC e a Embratur. De janeiro a dezembro de 2024, mais de 118 milhões de pessoas utilizaram aí o transporte aéreo. E vamos ouvir o Tarcísio Rodrigues falando sobre isso, importante, interessante. E a gente vê hoje, devido a tantos acidentes pelas rodovias desse país, e também tem aumentado os acidentes aéreos. Mas vamos ouvir o Tarcísio Rodrigues falando sobre o assunto. Boa tarde. Nos últimos 2 anos, a aviação civil brasileira ampliou em 20 milhões o número de passageiros, segundo dados divulgados recentemente pelos Ministérios de Portos e Aeroportos, Turismo, Agência Nacional de Aviação Civil e Embratur. Um dos fatores que alavancou o setor aéreo foi a entrega, em 2024, de 42 obras nos aeroportos de todo o país, que incluem ampliação, requalificação de pista e entorno dos terminais, bem como investimentos em navegação e governança. A maioria delas ocorreu na região norte, seguida por Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Quem dá mais detalhes é o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Essas 42 obras significaram 3,2 bi de investimentos. A exemplo do aeroporto do Recife, a exemplo do aeroporto de João Pessoa, do aeroporto de Cuiabá, do aeroporto de Congonhas, que entregaram a parte, Governador Valadares, entre outros. De janeiro a dezembro de 2024, mais de 118 milhões de pessoas utilizaram o modal aéreo, 5% a mais em relação ao ano anterior. No mercado internacional, o setor teve o melhor resultado da história, com quase 25 milhões de pessoas transportadas. Segundo Silvio Costa Filho, a projeção para este ano é de um cenário ainda mais promissor, com investimentos significativos nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos, em São Paulo, e de Belém, no Pará, que sediará a COP30 em novembro. E a gente espera 2025 1,1 bi de investimentos públicos nos aeroportos brasileiros.
Isso vai desde investimentos do FENAC, que são obras aqui capitaneadas pelo Ministério, em convênios com o governo do estado e com municípios, como também investimentos da própria Infraero. Além do transporte de passageiros, o deslocamento de cargas também registrou uma marca histórica. Para o exterior, o modal aéreo transportou mais de 891 mil toneladas de produtos de janeiro a dezembro passados. O índice é 10% maior frente ao mesmo período de 2023. Reportagem Tácito Rodrigues. São 15h26, está aí. A gente vê o aumento do transporte aéreo aí a cada dia, não é? Basta ver aqui, pode-se observar aqui por Vitória da Conquista, aqui o nosso aeroporto ali, o Glauber Rocha. Olha, o BPC, quem precisa de cuidador pode ganhar acréscimo de 25% no benefício, é o que prevê um projeto. Atualmente, o benefício corresponde a um salário mínimo de 1.518, que é o atual, de 2025. O acréscimo proposto seria de 379, o texto aí aguarda envio para as comissões temáticas aí do Senado. Um projeto de lei 4.680/2024, apresentado, meu amigo Marcondes Oliveira, pelo senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, o nosso querido Romário Baixinho, propõe que pessoas que dependem do benefício de prestação continuada, o conhecido BPC, e precisam de assistência permanente tenham um acréscimo de 25% no valor do benefício. Mas quem traz para a gente com mais detalhes é a Bianca Mingotti, da Rádio Nacional de Brasília. Boa tarde, Bianca. Um projeto de lei apresentado pelo senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, propõe que pessoas que dependem do benefício de prestação continuada BPC e precisam de assistência permanente tenham um acréscimo de 25% no valor do benefício. A proposta inclui um parágrafo na Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, para estabelecer que o valor será acrescido para os beneficiários que precisam de apoio constante para atividades cotidianas. A medida busca equiparar o benefício dado aos atendidos pelo BPC ao já previsto na lei que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, que concede um adicional semelhante aos aposentados por incapacidade permanente. Na justificativa da proposta, o senador menciona um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, que aponta que o Brasil tem cerca de 6 milhões de beneficiários do BPC, sendo que aproximadamente 15% desse total, cerca de 900 mil pessoas, necessitam de assistência constante. Atualmente, o BPC é pago mensalmente a idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência e corresponde a um salário mínimo, hoje R$ 1.518. O acréscimo proposto seria de R$ 379. O autor da medida destaca ainda na justificativa do texto que muitos cuidadores desses beneficiários são familiares e que, por vezes, precisam abrir mão dos empregos remunerados para prestar assistência. Romário pontua que o adicional proposto ajudaria a mitigar a perda de renda dessas famílias. Pelo texto, o impacto financeiro da proposta é de R$ 341 milhões de reais mensalmente no orçamento da Seguridade Social. O projeto aguarda encaminhamento às comissões temáticas do Senado. Se aprovado, seguirá para a Câmara dos Deputados. Reportagem Bianca Mingotti. Bom, é claro e óbvio que a gente vai torcer para que isso aconteça. Eu estava conversando há poucos minutos com o auxiliar de enfermagem, que é auxiliar ou enfermeira, aqui de alguns hospitais aqui de Vitória da Conquista. Ela presta serviço aqui em vários hospitais. E ela falando da diferença que é ser auxiliar ou praticar enfermagem aqui no Brasil ou em outros países como Espanha, França, Portugal. A diferença é muito grande no que eles arrecadam, no que eles ganham. Nós temos aqui uma amiga, aliás, nós temos duas, uma amiga trabalhando na Espanha, a outra trabalhando na França. E esse final de ano, uma delas esteve aqui em Vitória da Conquista, né? Eu não vou citar aqui o seu nome porque não tenho permissão, e ela veio aqui exatamente e nesses dias que ela ficou na companhia dos seus familiares, meu amigo Jonathan, ela comprou uma fazenda aqui e deu de presente aos pais. Pois é, ela é enfermeira, é auxiliar de enfermagem lá na França. Ela veio aqui e comprou uma fazenda, porteira fechada de um conhecido aqui na região, e entregou aos pais e viajou e foi de volta para a França
E quando perguntamos se ela tem interesse em voltar a morar no Brasil, ela disse, olha, só lá bem na frente, se Deus me der a sorte de envelhecer, e aí sim, de repente, eu possa vir morar aqui, mas eu acho muito difícil. Ela está muito bem lá na França. Isso mostra aí a dificuldade. Aqui você vai receber um pouco mais, 300 e poucos reais, né? Pra você ver como é diferente você não morar num país primeiro mundo e morar nesses emergentes. Olha, 25 municípios brasileiros decretaram calamidade financeira. Não é calamidade pública, calamidade financeira. É a situação que nós temos observado. De acordo com o levantamento feito pelo portal UOL, entre esses entes está Cuiabá, e é a única capital que aparece na lista. Até o momento, a cidade conta com débito de 1,6 bilhão de reais. Prefeitura de pelo menos 25 municípios do Brasil decretaram situação de calamidade financeira. A informação é de levantamento feito pelo portal UOL. A lista abaixo, vamos passar para você ter uma ideia. Mas quem traz com mais detalhes esta informação e que realmente nos preocupa e muito é o Marquesan Araújo, traz essas informações com bem mais detalhes. Vamos ouvir, são 15 horas e 32 minutos. Prefeituras de pelo menos 25 municípios do Brasil decretaram situação de calamidade financeira. A informação foi divulgada pelo portal UOL. De maneira geral, os débitos ultrapassam 6 bilhões de reais. Os dados correspondem somente a medidas tomadas após a posse dos novos prefeitos em 1º de janeiro de 2025. Ao fazer um decreto de calamidade financeira, o município está oficializando perante a população que não tem condições de cumprir com as obrigações necessárias relacionadas ao orçamento que tem. E com isso, será necessário adotar medidas emergenciais como corte de serviços, demissões, não cumprimento de contratos, entre outras ações. Entre esses entes, Cuiabá, no Mato Grosso, é a única capital que aparece na lista até o momento. A prefeitura informou que o valor da dívida do município saltou para 1,6 bilhão de reais entre 2017 e 2024. No mesmo período, as despesas tiveram aumento de 135%, enquanto a entrada de dinheiro nos cofres públicos cresceu 115%. Ainda de acordo com a gestão atual da capital, o decreto também revela que a folha de pagamento salarial dos servidores públicos referente a dezembro do ano passado custa 102 milhões de reais e que a última gestão deixou em conta apenas 6 milhões de reais na conta única do município. O valor representa somente 6% da dívida em questão. A lista também é composta por cidades como Capetinga, em Minas Gerais, Martins, no Rio Grande do Norte, Belford Roxo, no Rio de Janeiro, Imperatriz, no Maranhão e Aral Moreira, no Mato Grosso do Sul, entre outros entes. Com esses decretos, há a proibição de qualquer despesa que dependa de recursos próprios, assim como a realização de novas obras e investimentos. Vale destacar que não existem indicações legais para isso. Trata-se, no caso, de uma expectativa de justificar problemas relacionados às receitas, infrações com a Lei de Responsabilidade Fiscal e ainda uma tentativa de prevenir futuras adversidades econômicas. Reportagem Marquesan Araújo. Muito bem, tá aí as informações que trouxe aí o Marquesan Araújo. São 15 horas e 34 minutos. Olha, a reforma tributária é uma reforma que é aguardada assim com muita ansiedade. A reforma tributária isenta a cesta básica de impostos. Já as bebidas açucaradas, meu amigo Gilberto, pagarão mais imposto. Um abraço, Mazinho de Cercadinho, e um abraço para Mazinho do Pé de Galinha. Um abraço também para Vicente, para a Dona Norma, lá na Choça. Um abraço para Rita, aí do Hospital de Base. Muito obrigado pela sintonia. Olha, regulamentada na última quinta-feira, 16, após 30 anos de discussões, essa matéria está no blog do Dácio Alves. Se você quiser ter mais conhecimento, é só você acessar blog Dácio Alves.
Então está dizendo o seguinte: regulamentada na última quinta-feira, 16, após 30 anos de discussões no Congresso, a reforma tributária sobre o consumo promoverá mudança no preço dos alimentos, como determinado pela emenda constitucional de 2023. A lei complementar definiu os itens da cesta básica nacional que terá alíquota zero e os itens que terão alíquota reduzida em 60%. Por outro lado, bebidas prejudiciais à saúde serão sobretaxadas. Olha, eu acho uma medida correta, eu acho uma medida acertada, esse é o meu ponto de vista. No caso da cesta básica, Jonathan Silva, no caso da cesta básica nacional, a lei complementar inclui 22 produtos que não pagarão o futuro imposto sobre valor agregado, o IVA. A lista traz produtos essenciais para a alimentação dos brasileiros, com a inclusão de itens regionais como o mate e o óleo de babaçu. Outros 14 alimentos terão alíquota reduzida em 60% em relação à alíquota padrão. Durante a tramitação no Congresso, esses pontos geraram polêmica com o Senado, retirando o óleo de milho da cesta básica e passando para a lista de alíquota reduzida. Em contrapartida, o Congresso acrescentou carnes, queijo, todos os tipos de farinha, aveia, sal e óleo de milho, aumentando a lista de produtos da cesta básica de 15 para 22 itens. Para reduzir os preços finais, no caso do imposto seletivo, a sobretaxação resultará em aumento de preços. O contrário, no entanto, não está garantido o impacto das isenções e da alíquota reduzidas. Então a gente olha a lista de alimentos regulamentados pela reforma tributária, são elas: a cesta básica nacional com alíquota zero, açúcar, arroz, aveias, café. Bom, café. Carne bovina, suína, ovina, caprina e de aves e produtos de origem animal, exceto foie gras, não sei o que é isso. Cocos, farinha de mandioca e tapioca, farinha de trigo, feijões, fórmulas infantis, grão de milho, leite fluido pasteurizado ou industrializado na forma ultrapasteurizado, leite em pó, integral, semidesnatado ou desnatado e fórmulas infantis definidas por previsão legal específica. Se você tem alguma dificuldade para entender o que eu acabei de passar, você pode acessar o blog do Dácio Alves, que você vai encontrar tudo detalhado, inclusive peixe, carne, atum, bacalhau, handock e outros queijos, tipo mussarela. Esses alimentos já vão receber uma taxação diferente. Mas você encontra tudo isso lá no blog do Dácio Alves. Acesse lá o blog do Dácio Alves e você vai ter essa informação bem detalhada. Ok? Grande abraço a todos. São 15 horas e 39 minutos. Nós vamos rapidamente a um bloco de apoios. E daqui a pouquinho a gente volta com outras informações. Por exemplo, tem um bloco aqui dizendo que Conquista... a gente está ainda com risco de chuvas, né? Daqui a pouquinho a gente passa essas informações e algumas leis que foram aprovadas, mas que infelizmente parece que são esquecidas. Tem que se entender. E tem outra informação aqui importante, é com relação ao NIS, final 1, pagamentos do Bolsa Família. Daqui a pouco eu passo essas informações para os senhores. São 15 horas e 40 minutos. Agora sim vamos aos nossos apoios culturais. Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências?
É hora de instalar o aplicativo da Melodia. A rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Calvície, nunca mais! JC Beauty Hair Cabeleireiros traz para você um novo implante de cabelo sem dor e sem custo alto, para qualquer tipo de calvície, masculina ou feminina. Compra e venda de cabelo, produtos para mega hair, manutenção e alongamento, arrumação de noivas, depilação, manicure e pedicure, corte, escova e química em geral. JC Beauty Hair Cabeleireiros, Rua Correia Leite 44 Centro. Telefone 3421-2734. São 18 horas e 42 minutos. O tempo passa, o tempo voa, não é brincadeira como passa rápido aqui. Às 15h42. Olha, NIS Final 1. Pagamentos do Bolsa Família começam, viu, meu amigo Marcondes, nesta segunda-feira, ou começou nesta segunda-feira. A Caixa iniciou hoje o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de janeiro para os beneficiários com número de identificação social NIS terminado em 1. Os pagamentos são realizados preferencialmente na poupança Caixa ou conta Caixa Tem. Com a Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. Vamos ouvir essa matéria diretamente de Brasília. Reportagem aí do nosso amigo. Deixa eu ver aqui o nome. Vamos soltar a matéria, depois eu digo o nome dele. São 15 horas e 43 minutos. A Caixa inicia nesta segunda-feira, dia 20, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de janeiro para os beneficiários com o número de identificação social ONIS terminado em 1. Os pagamentos são realizados preferencialmente na poupança Caixa ou conta Caixa Tem. Com a conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito. 15 horas e 45 minutos. Aí é facilidade realmente para você fazer suas transferências, fazer seus pagamentos, como diz aí o colega, tá bom? 15h45, um abraço para o meu amigo João, lá
meu amigo aí, vizinho do meu amigo Marcondes. Daqui a pouco eu vi o comentário do Irapuã Sampaio, que deve estar aí, 15h45, está aí na ponta da agulha. Aliás, chamar o Irapuã Sampaio, ele traz um assunto interessante. Vamos ouvir o Irapuã falando sobre, deixa eu ver aqui, Irapuã Sampaio. Solta aí o áudio de Irapuã. Boa tarde, meu amigo Puã. Boa tarde, Wilson Brasil. Boa tarde, Wilson Bebê. Programa Comunidade em Ação, Rádio Melodia 87.9. Brasil, eu estou aqui com o cidadão Vanderlei, açougueiro, nosso amigo, ouvinte da 87.9. Tem uma reclamação a fazer sobre matrícula. O que está acontecendo, Vanderlei? É que os meninos do meu bairro de 4, 5 anos vai matricular, não está tendo vaga. Qual bairro? Bairro Cidade Modelo. Como é que fica criança de 4 a 5 anos sem estudo, e se os pais não estão conseguindo pagar a escola particular? O colégio é do município? É do município, é municipal. Fazer aqui um apelo aqui, Edgar Larry, secretário, ver o que está ocorrendo aí lá no Cidade Modelo. Criança não pode ficar fora da escola. E aí, Vanderlei? Qual foi a ação de vocês? Eu estou procurando agora a rádio, que lá já está cansado de lá não tem vaga. Então insistindo, aguardar agora, e aí vai vir no final do meio do ano e vai ficar aguardando. Não pode. Nós estamos fazendo aqui um apelo aqui à Secretaria de Educação. Ouvimos nosso amigo Vanderlei, Irapuã Sampaio, para a Comunidade em Ação, Rádio Melodia 87.9. Bem, muito bem. Olha, lugar de criança já diz, na escola. E é interessante que nós temos um amigo aí da Rádio Favela, e da Benésio Fagundes conhece bem, Rádio Favela lá em Belo Horizonte, né? E ele, às vezes, ele assustava os ouvintes quando ele dizia assim: vamos armar as nossas crianças. Nossas crianças estão desarmadas, não podem. A gente tem que armar as nossas crianças de lápis e caderno. A forma com que ele se apresentava. Então, lugar de criança é na escola. Hoje eu estava vendo e ouvindo um debate aqui na Melodia, onde um pastor falando sobre isso, que hoje a gente pega nossos smartphones, nossos telefones, e entrega para as crianças e eles usam da forma que bem entender, quando na realidade, se nós entregássemos a ele uma Bíblia, aquelas que vêm com figuras, porque ele fosse se acostumando, talvez não estaria como eu estou hoje, que não sei ler a Bíblia. Então a gente observa isso com certa tristeza, porque a facilidade de você adquirir esse livro sagrado e passar para sua criança, quando ele está ali com seus 4, 5, 6 anos, que começa a desenvolver-se, é muito mais fácil do que você passar um telefone. Além do preço do telefone, amigo, você ainda acaba com a saúde do seu filho. Essa é a realidade. E eu confesso que hoje, ao ouvir esse programa, um alerta para mim. A gente tem que realmente, nós temos que nos preocupar mais com as nossas crianças, não pode deixá-las desta forma. Vamos ouvir o Marcondes Oliveira? Ele está aqui com o áudio aqui logo no... Vamos ouvir o Marcondes Oliveira, que ele tem um áudio dele aqui, de que se trata. Boa tarde, meu amigo Marcondes Oliveira. Boa tarde, meu amigo Wilson Brasil. Brasil, serviços públicos no Brasil só vai prestar qualquer tipo de serviço público quando o mesmo ser de uso obrigatório de todos aqueles que são detentores de poder ou de prestação de serviço público, como funcionários públicos e aqueles que exercem mandatos eletivos. Caso contrário, vai ser sempre isso. Eu faço, a comida é gostosa, é maravilhosa, é saborosa, mas eu não tenho coragem de comê-la. Marcondes de Oliveira. Muito bem, Marcondes, é verdade. Um abraço aí, Marcondes, sempre contribuindo, colaborando conosco aqui no Comunidade de Ação. Olha, são 15h49 e os senhores que têm seus veículos, motocicletas, carros, começam a se preocupar e prestar atenção. Eu vejo, pelo menos aqui em Conquista, eu estive observando esse final de semana e até hoje, mesmo início de semana, segunda-feira, parece que as pessoas não estão ainda, ou então não estão ouvindo, ou não estão dando a mínima para o que pode acontecer.
Porque, olha só, os radares que foram instalados, eles começam a operar para valer em Conquista. A Prefeitura prevê uma arrecadação, eu fiquei preocupado com isso a semana passada. Olha só, eu não sei se eu estou entendendo mal, por favor, me perdoe se estiver. Radares começam a operar para valer em Conquista. A Prefeitura prevê arrecadar 13 milhões com multa este ano. Então, depois de um mês funcionando em caráter experimental, os novos radares de trânsito, meu amigo do SEASA, um abraço para cada um dos senhores que estão nos seus comércios, os novos radares de trânsito começaram a operar para valer a partir desta quinta-feira passada, foi no dia 16 aqui em Vitória da Conquista. São 17 equipamentos distribuídos pelas 11 vias da cidade com maior movimento de veículos. Bom, fica até mais fácil você ver esses corredores, né, meu amigo Marcondes, como está funcionando, ou como estão funcionando esses corredores. Nós temos corredores aqui, Olívia Flores, nós temos a Juraci Magalhães, nós temos a Avenida Brumado, nós temos a Avenida Pará, a Rua Avenida Pará, nós temos diversas avenidas aqui que servem como corredores de ônibus, como a Paraná também, Santa Catarina, se não me engano. Então a gente observa que em muitas dessas avenidas, que antes não tinham sinalização nenhuma, só a de pare e siga, né, aquelas transversais, e que acontecia ali muitos acidentes e vai continuar acontecendo acidentes. Mas a partir de hoje, elas estão sendo vigiadas. É um verdadeiro Big Brother. Elas estão sendo vigiadas. Veja aqui. Avenida Laura Nunes, Avenida Vivaldo Mendes, para quem não conhece, é aquela paralela à Siqueira, Rua Siqueira Campos, Avenida Integração, são 2 pontos, Avenida Presidente Vargas, aquela que sai aqui da João Pessoa e vai até o Anel Viário, não é? Onde você tem uma obra lá que não acaba nunca, a Presidente Vargas. Avenida Brumado, essa não é brincadeira. Se os senhores observarem o fluxo de veículos ali, é muito grande. Avenida Paraná, para quem não conhece, é aquela que vai para o antigo aeroporto, Pedro Tancílio Figueiredo. Avenida Juraci Magalhães, direção aí também. São 3 pontos também. Avenida Luiz Eduardo Magalhães, também 3 pontos. Se os senhores observarem a extensão da Avenida Luiz Eduardo Magalhães, eu não sei exatamente quantos quilômetros dá ou dão, mas não são muitos pontos realmente. Avenida Luiz Eduardo Magalhães, já disse. Avenida J. Pedral, 2 pontos, e Avenida Frei Benjamin, aí no bairro Brasil. Essa Frei Benjamin é complicada e necessita realmente desses radares. Agora seria importante também o Sintrans estar sempre por ali. A Prefeitura denominou o novo sistema de monitoramento do trânsito de muralha digital e informa que a tecnologia não serve apenas para flagrar infrações como excesso de velocidade e ultrapassagens irregulares, mas é uma ferramenta de vigilância da cidade, ajudando-a a detectar e responder a incidentes de segurança em tempo real. Eu não sei se faz reconhecimento facial, eu não sei. Mas eu não sei se faz. Talvez faz e não quer informar. Para não facilitar a vida dos marginais. Apesar das funcionalidades da muralha digital voltadas à segurança pública, a razão de ser do sistema é monitorar o trânsito e detectar infrações que gerarão multas. Isso é, que pagará o contrato de R$ 5.596.113,40 por ano. Quer que eu repita? Tá bom. R$ 5.596.113,40 por ano, com a Atlanta Tecnologia da Informação, empresa cearense vencedora da licitação realizada em 2024. Então tá aí a previsão, meu amigo Gilberto, a previsão da Prefeitura arrecadar 13 milhões com multas de trânsito este ano. Até agora arrecadou já 201 mil
860, até agora, vírgula, acredito que até o final de semana, R$ 201.861,27, e de acordo com dados do portal da Transparência. É mole ou o que mais? Então a previsão é arrecadar muito dinheiro. Ah, mas eu não paguei. Então. Você não paga, mas você vai pagar. Não tem jeito. Você vai emplacar seu veículo, você vai ter que pagar. Não tem jeito. Você vai vender seu veículo, você vai ter que pagar. Você vai transferir seu veículo, que praticamente é a mesma coisa, você vai ter que pagar. Então, uma coisa é certa. A prefeitura não vai deixar de receber. Então, é algo que está acontecendo. Vitória da Conquista está arrecadando e você está pagando. E é por isso que é bom você tomar bastante cuidado. Tá bom? 15h56, chegando ao final do nosso programa. Olha, identificado um caminhoneiro que morreu em tragédia na BR-116 aqui em Conquista. A colisão entre dois caminhões, que olha como está acontecendo acidentes nessa BR-116. Deixou uma pessoa morta na BR-116, nas imediações ali do pedágio, em Vitória da Conquista, na manhã desta segunda-feira. A vítima fatal do acidente foi identificada como Renato Adriano Barbosa, de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Outras duas pessoas ficaram presas nas ferragens. Os dois veículos foram completamente destruídos na batida. O desastre mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, da PRF e também da Via Bahia, concessionária responsável pela rodovia. Não é responsável pela rodovia? Pense bem, ela é responsável pela rodovia, não cumpriu com o contrato, continua aí e ainda não há maiores informações sobre as causas do acidente. O trânsito local um pouco lento e uma vez que o acidente interditou parte da pista. Então, é um negócio impressionante. Chegaram no... Atenção, ministro Rui Costa. A gente acreditou no senhor. Pois é, até agora não aconteceu nada. Hoje, 20 de janeiro de 2025. Era para a Via Bahia encerrar sua operação aí em 31 de dezembro e continua aí tranquilamente, não é? Mas que maravilha. E tem um detalhe que muita gente não está observando, ou não tem observado. Eu espero que tenha sim. Espero que esteja enganado. Meu amigo Jonathan, o piso dessa BR-116 está cada vez pior. Está cada vez pior. Está arruinando buracos, pistas rachadas. A gente tem uma ponte em Cândido Salles que é uma falta de respeito. No dia que aquela ponte causou um acidente sério, eu quero ver, eu espero que nunca aconteça, mas eu quero ver o que vão dizer. Porque a ponte está lá pedindo socorro. A ponte, até o vento balança a ponte. E olha que passa ali ônibus, carretas, bitrens, e as pessoas parece que não tomam providências nenhuma. 15h58, estou me despedindo agora. Amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta aqui já com Dilson Bebê, que não pôde vir hoje. Teve que se ausentar. Mas eu quero deixar um forte abraço aqui para os nossos ouvintes. Muito obrigado para os senhores que sintonizaram conosco. E se quiser nos ver mais uma vez, chega lá no Facebook, né, Jonathan? No Facebook, digite Melodia Conquista, programa Comunidade de Ação, que você vai nos encontrar lá e nós vamos você vai ouvir todo o nosso programa aqui da Melodia FM. Grande abraço aí, doutora Beneza, a Gilaelso, a meu amigo Jonathan Silva, nosso operador aí da nave, e que Deus nos proteja, e amanhã estaremos de volta. Boa tarde e até lá.